Oi, divas, tudo bom com vocês? Vocês me acham muito preguiçosa quando eu gravo assim deitada? É que eu acho que gera uma conexão. Tipo, eu sinto que eu consigo falar com vocês como se eu estivesse falando com uma amiga numa videochamada. E eu acho que no final do dia é isso que esse espaço tá representando pra mim, sabe? Coisas que eu compartilharia com uma amiga que eu acho que muitas das vezes, no caso, sou eu. Eu sou a amiga que tô falando comigo coisas que eu gostaria de ouvir para situações que eu tô vivenciando ou que eu já vivenciei, coisas que eu gostaria que tivessem chegado até mim, ou coisas que eu pensei a partir de coisas que chegaram até mim e fazer disso novas conexões e entendimento e elaborar, principalmente, porque eu sinto que através desse espaço eu consigo muito elaborar sentimentos, conclusões, enfim. E eu fiz um vídeo sobre criatividade, que foi um vídeo que ele se desenrolou muito naturalmente sobre várias coisas que eu tinha pensado que eu gostaria de falar com vocês, sobre vários temas que eu venho estudando e entendendo. E a Isadora comentou um comentário super. Ela deixou um comentário super complexo, assim, e muito valioso nesse vídeo, falando sobre o problema de se preparar muito para as ideias e acabar não executando elas. E eu sinto que isso é uma grande questão para muitas pessoas. Para mim, eu acho que a questão não se encontra muito nesse ponto. Eu me perco mais em avaliar as coisas que eu vou criando para o mundo, que eu vou colocando para o mundo, e isso é positivo. Você colocar as coisas para o mundo é positivo, e é disso que eu vou falar aqui hoje, mas tem o seu lado negativo, porque ter coragem de colocar muitas coisas para o mundo exige que você não seja tão criterioso para colocar todas essas coisas para o mundo, porque no geral o que a gente cria não vai ser bom. Sim, independente se você for incrível ou não, e eu acho que é meio que isso que eu quero trabalhar com vocês, essa linha de raciocínio que eu vi em um vídeo falando sobre posts de Instagram, mas eu quero levar isso para mais lugares, para um outro nível de abordagem. E eu achei muito interessante como a pessoa colocou isso, relacionando com a indústria musical. Então, se você for pensar em um álbum de um artista, esse álbum, ele tem várias músicas, né? Então, vamos pensar aí um álbum que você gosta muito. Quantas dessas músicas, não somente exteriormente, então, para o mundo afora, elas são hits, inegavelmente, então, elas ficaram conhecidas em um nível grandioso. E quais dessas músicas do álbum, que tem em média o quê? 12 músicas, quais dessas músicas ressoam com você? Provavelmente, em alguns casos existem exceções. Eu tenho 2 álbuns, por exemplo, que são meus 2 álbuns favoritos, que eu gosto de praticamente todas as músicas. Todas elas ressoam muito comigo. Os 2 álbuns são 1989, da Taylor, e o primeiro álbum da Olivia, o Sour. Esses álbuns eu gosto de majoritariamente, assim, todas as músicas. Mas, no geral, e pro geral da sociedade, mesmo grandes artistas, quando eles formulam um álbum, se você for pensar, eles colocaram o mesmo nível de empenho e de, provavelmente, sonoridade e técnicas naquela mesma produção. E mesmo assim, não são todas as músicas que vão performar da mesma forma. E mesmo pra gente não vai ressoar da mesma forma, por mais que a gente goste, né, de muitas das músicas. O que isso significa que é muito difícil a gente ser extraordinário o tempo inteiro. Ser extraordinário não é uma constante, é uma variação de um caminho. Então, por mais que a gente tenha um mesmo nível de empenho, de entrega para fazer determinado trabalho, a gente vai ter níveis de entrega exterior diferentes para o mundo. Então, não adianta a gente querer performar exatamente da mesma forma perante a todas as coisas que a gente faz e que a gente produz. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na moda, se a gente for fazer uma coleção,
dela, algum modelo vai ter mais destaque. Talvez 2 modelos, 3 modelos, mas dificilmente toda a coleção vai ter o mesmo nível de destaque. E pode ser que para algumas pessoas, inclusive, o destaque seja um que se difere de destaque para outra pessoa. Então, mesma coisa da música. O que vai ressoar muito em mim, não necessariamente vai ressoar em você. Então, vamos pro caso do álbum da Taylor, 1989. As músicas que eu gosto provavelmente não são as mesmas músicas que você gosta, e os motivos pelos quais eu gosto das músicas que eu gosto provavelmente são distintos pelos quais você gosta das músicas que você gosta. Então, eu gosto muito, por exemplo, de Clean, porque lembra de quando eu senti que eu superei de verdade o meu primeiro namoro. É assim que ressoa pra mim. E eu gosto muito de Traitor, porque me lembra desse primeiro também relacionamento, qual que foi a sensação quando o meu primeiro namorado acabou ficando com uma pessoa logo depois do nosso término e como aquilo me doeu na época. Então, mesmo anos depois, o álbum da Olivia veio, eu já era bem mais velha, no meu primeiro relacionamento eu tinha 17 anos, mas ele me trazia esses sentimentos, ele ressoava pra mim dessa forma. E pra você talvez ressoe de outra forma, com outras questões, ou talvez não te ressoe nada. Talvez você nem saiba do que eu tô falando, porque você nem conheça esses álbuns. Mas isso tá muito fora do nosso controle, do controle da gente como criador da obra. Então, a forma como as músicas vão atingir o meu coração não depende tanto assim da Taylor ou da Olivia ou dos produtores, enfim. Porque as minhas conexões partem de lugares pessoais meus que só eu vou ter acesso. Tem um livro muito interessante que é o Hit, Como Nascem as Tendências, que ele fala sobre a questão das coisas que nos arrepiam. Que o arrepio é uma coisa que não dá pra controlar. Nem a gente consegue controlar o que vai arrepiar a gente, e nem o outro consegue ter controle sobre o que vai nos arrepiar. É uma coisa de muita sensibilidade e quase mística, né? Porque o arrepio, ele vem de um lugar muito profundo com o nosso eu, com o nosso ser. Então, o que eu quero dizer a partir disso é que tá muito fora do nosso controle o nosso sucesso e as coisas como elas vão performar perante o mundo. O que tá dentro do nosso controle é executar. Mas a gente não vai ter uma linearidade de extraordinários. Então, a única chance que a gente tem de criar coisas extraordinárias é criar coisas no maior número de possibilidades dessas coisas, para que eventualmente essas coisas se tornem extraordinárias. Porque dificilmente a gente vai bater extraordinário, 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 um atrás do outro. Então a única forma de você conseguir algo extraordinário é falhar entre algo extraordinário e algo razoável. Eu não tô falando que tudo que você vai fazer, você vai ficar entre o fracasso e o extraordinário. Não, vão ter coisas mornas no meio do caminho. Vão ter fracassos também. Mas dificilmente a gente vai do fracasso pro extraordinário. Tem meio termo. Tem uma coisa ali. E que talvez o meio termo te prepare pro grande extraordinário. Ou a partir de algo que deu muito errado, te prepara também para essa coisa muito positiva que vem a seguir. E entender isso me deixou em um certo grau de tranquilidade muito grande comigo mesma. De entender que eu preciso executar para eventualmente acertar, sabe? Ao mesmo tempo, tendo muito cuidado e capricho com o que eu estou executando. Então, entender que algumas coisas que eu vou fazer vão ser coisas feias que não me interessam, que eu não quero expor ao mundo. Mas não é porque eu não vou expor que eu vou deixar de criar. Não é que eu vou deixar de trabalhar essas coisas dentro de mim, porque se eu não colocá-las para fora do meu coração, elas vão continuar aqui dentro tomando um espaço que não é delas, que não merece ser delas. E vão estar ocupando um espaço que merece ser de outras coisas potencialmente maravilhosas que precisam ressoar em outras pessoas. Eu fiquei muito contente que as coisas que eu falei fizeram sentido, por exemplo, pra Isadora, e aí eu fui ver dentro do comentário da Isadora, tinha um comentário de uma outra pessoa que se sentia exatamente como a Isadora se sente. Que é uma forma diferente de como eu me sinto. E que eu não esperei que o vídeo que eu fiz ia atingir dessa forma. Mas a partir do momento que eu coloquei pro mundo, existiu essa possibilidade, sabe? Então,
Eu acho que esse é um convite para a gente executar mais as coisas que ressoam dentro do nosso coração. E aí a única coisa que a gente pode ter controle sobre isso, talvez, seja a exposição, a dedicação. Para mim é importante fazer esse filtro de escrever essas ideias antes, porque o meu problema tá um pouco mais para frente. O meu problema não é executar, eu já executo. O problema é refinar aquilo que eu executo, porque eu tô no oposto de uma pessoa perfeccionista. Eu sou uma pessoa muito executiva e pouco crítica, mas ao mesmo tempo muito autocrítica com as coisas que eu coloco pro mundo. Aquele dia do vídeo, por exemplo, eu ia acabar não gravando nada. Esse vídeo que ressoou em mais de uma pessoa, eu não ia fazer ele, porque eu tava tentando ser mais crítica comigo e elaborar conteúdos mais especiais e que tivessem uma mensagem mais elaborada e mais, enfim, conteúdos mais importantes que eu gostaria de expor. Mas aí eu falei, não, se eu fizer isso, eu tô justamente indo contra o que é o caminho da criatividade. Então eu vou fazer aquilo que eu consigo me propor a fazer hoje, e vou fazer do mesmo jeito. E isso foi pro mundo e ressoou em alguém. Então, acho que é tentar achar esses meios do caminho e entregar o que tiver dentro do nosso coração, externalizar isso para que possa ir de encontro com outras pessoas, possa se acender no mundo, né? Porque afinal, qual é a relevância de algo que a gente cria se não se relacionar com alguém, assim? Pra mim, pelo menos, não é relevante se eu não tiver conexão, né, dentro das coisas que eu fiz. E pra você, essa conexão não precisa ser externa, não precisa ser externalizar. Eu sou uma pessoa expansiva, pra mim a parte da externalização é importante, mas talvez pra você a parte importante seja simplesmente a execução e entender aquilo em vida, sabe? Em existência. E é isso, é um papo de maluca e espero que você tenha gostado desse papo de maluca e até a próxima.